Então, para a gente começar a nossa reflexão, eu quero ler com vocês no livro de Deuteronômio. Inclusive, foi um dos textos lidos na meditação passada. Deuteronômio, capítulo de número 7. Glória a Deus. Deuteronômio 7, nós vamos ler o versículo 25 e 26. Quem achou, diga amém. Versículo 25 diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então nós temos aqui as instruções quanto às bênçãos e as maldições. Bênçãos resultantes da obediência, maldições resultantes da desobediência. E como Israel, Deus está entregando as leis, ou melhor, relembrando as leis a Israel, que estava para conquistar a terra prometida. A conquista dizia respeito a vencer os povos que lá estavam. Israel estava sendo, da parte de Deus, o executor do juízo de Deus sobre aqueles povos que pecavam contra o Senhor. Entre os pecados estava a idolatria, a feitiçaria. Portanto, Israel não está apenas tomando posse da terra, Israel está sendo o agente executor do juízo de Deus àquelas nações ímpias, pecadoras. O juízo havia chegado. Israel era, da parte de Deus, o executor. E Deus está alertando a Israel: veja, quando vocês tomarem posse da terra, vocês não devem de maneira nenhuma tomar para si os ídolos dessas nações, até porque Deus já estava castigando essas nações por causa da idolatria. Então vocês não podem pegar os ídolos, nem, e aqui é bem interessante, nem desejar se apossar do material pela qual é composto esse ídolo. Por exemplo, se tinha ídolo de prata, ídolo de ouro, o povo não podia derreter e ficar com a prata, ficar com o ouro. Por quê? Porque aquele minério, aquele objeto, aquele material havia sido usado para a idolatria, portanto o material estava amaldiçoado. Então veja, pegar de alguma coisa que está ligada
algum tipo de feitiçaria ou idolatria. Não, eu vou derreter e vou ficar com uma... Não pode, está amaldiçoado. E aí Deus alerta: vocês não devem levar essas coisas para as suas casas, porque levando essas coisas para as suas casas, essas coisas são amaldiçoadas. Vocês estarão levando a maldição para a casa de vocês. Vocês estarão se fazendo malditos juntamente com esses objetos. Ao invés de desejar, vocês devem repudiar, abominar, detestar. E o povo de Deus, ele é conhecido. Uma das características do povo de Deus é que ele aborrece, como Deus aborrece, todo tipo de idolatria, feitiçaria e usia por aí. Amém? Então preste atenção nisso. Nós devemos ter o cuidado de não levar para a nossa casa ou não tomar para nós aquilo que é objeto de maldição, que é amaldiçoado, porque a gente vai estar se abrindo, se permitindo para a maldição nos alcançar. Em Provérbios diz que não há maldição sem pouso. O sábio está dizendo que a maldição não pega se não houver uma causa. É lógico, ele está falando algo que no Senhor coloca a sua confiança, a sua fé. Mas eu tenho fé e confiança no Senhor, mas eu estou desobedecendo a palavra de Deus, logo eu vou me abrir à maldição. E acredite, os espíritos imundos, os demônios que se disfarçam de seres divinos, e disfarçam também de espíritos humanos, mas estamos falando de idolatria, eles fazem sim de objetos canais, pontos, através do qual ele se manifesta, ele tem direito. Eu vou contar um testemunho, os irmãos já ouviram, mas vale a pena ouvir de novo. Preste atenção, objetos, não tem nada a ver não, tem tudo a ver. Está na palavra, e eu vi a palavra se cumprir. A gente foi dar continuidade a um trabalho de libertação na vida de uma pessoa que se reconciliou. Então nós oramos por ela caiu, nós expelimos o demônio, mas entendemos que ela tinha que passar por um processo de libertação, não é? Que vem através do estudo da palavra e também através de ministrações de oração. E a gente foi na casa dela. Eu vou resumir. Na hora que nós estávamos expulsando os demônios, teve uma hora que eu falei assim: olha, pega tudo que é teu e vai embora. Na hora que eu falei pega tudo que é teu, a entidade tirou um anel do dedo e colocou aqui, ó. Tinha uma estante, né? Colocou na estante. Aí, no nome de Jesus, sai! Pum, saiu. Quando saiu, aí nós perguntamos, eu digo nós, que estava eu, a diaconisa, o evangelista, e tinha mais outro membro. Aí eu falei assim: e esse anel? Ela: pois é, pastor, eu ia até te perguntar, a pessoa já estava consciente, eu ia até lhe perguntar se eu podia ficar com esse anel.
O que tem esse anel? Pois é, esse anel me foi dado por uma amiga. Mas ela fez alguma coisa, esse anel, ela consagrou a entidade tal. Foi justamente a entidade que se manifestou. Eu não vou dizer o nome para não dar propaganda a essa entidade, né? Que se manifestou nela. E olha que interessante. Essa entidade não estava na lista. Pastor, que história é essa de lista? É porque nós, sabendo de onde ela veio, a gente perguntou para ela, lá onde você e tal estava, qual é a entidade da cabeça, a entidade de frente, do lado direito, do esquerdo, de trás, porque lá é assim, né? Uma entidade para... Aí ela falou o nome das entidades tudinho, ela não falou o nome dessa e de outra, certo? A de outra é para outro testemunho. Ela não falou, mas na hora da oração, Deus deu o discernimento à diaconisa, e a diaconisa falou o nome dessa entidade aí. Entidade tal. Aí ela manifestou. Ixi, nem está na lista, né? Mas ela estava operando na vida daquela mulher. Aí foi quando eu pego o que é teu. Aí ela, ó, um anelzinho. Ela, pois é, pastor. A minha amiga consagrou esse anel à entidade tal e me deu. Está explicado, pois essa entidade, ela manifestou, foi a última que saiu agora de você. Ela estava na tua vida e ela tinha direito a se apossar e agir na tua vida, porque você estava com um objeto que a ela foi consagrado. Então, você leva para sua casa o que é amaldiçoado, está chamando a maldição. Venha. Você tem direito legal de aqui estar e operar. A primeira vez que eu li esse texto, e foi seguido de uma mensagem, né? Uma pregação muito boa. Irmão, eu não contei pipoca. Ai, Jesus. Eu vou contar só uma parte. Irmão, eu tinha uns relógios. Eu gosto de relógio, viu? Relógio, está aqui, ó. Eu gosto de relógio. Se eu pudesse, eu tinha uma coleção que nem a do aquele apresentador, o Faustão, mano. Só que não dá para competir com ele não, que a coleção dele é de milhões. Então, se eu pudesse, tinha muitos relógios. Aí eu gosto de relógio, e não é de hoje. E aí, como é que eu consegui os relógios? Rapaz, no mercado negro, um mercado clandestino. Isso é quando eu não era crente, irmão, preste atenção. Há uns 27 anos atrás, já prescreveu. Eu agi na ignorância, pelo amor de Jesus. Ainda bem que Jesus me perdoou. Então comprava daquele mercado negro, tipo assim, a galera vende mais barato. Você já ouviu falar da feira do malandro? Eu não ia lá não, mas os malandros iam até mim. Aí é lógico, a gente comprava mais barato. Aí os relógios bons, rapaz. Meu irmão, quando eu soube assim, o quê? Amaldiçoado serei se eu tiver coisa amaldiçoada. Eu lembrei que aqueles relógios, pela origem deles, eles provavelmente era fonte de roubo, era fruto de roubo. Será fruto de roubo é abençoado, sim ou não? Então, pega teu celular aí que tu comprou do roubo, tua televisão que tu comprou do roubo, tudo que tu comprou do roubo, se livra disso. Porque depois dessa palavra você não é inocente. Aí sabe o que é que eu fiz? Eu não vendi. Né? Porque o capeta chegou, vende. Não, vou passar a maldição para outro. Não, eu peguei o martelinho, meu irmão. Pá, quebrei os relógios tudinho.
Ainda está quem for com as revistas lá de quadrinho. Meu irmão, ou tu vive a palavra ou não vive. Está entendendo? Aí a benção, no lugar da maldição vem a benção, irmão. Hoje em dia eu tenho os meus relógios, não chega nem aos pés do Faustão, mas é tudo comprado direitinho, viu? Amém? Então eu quebrei tudinho, queimei, joguei fora. Eu não quero nada amaldiçoado na minha casa, eu não quero ser amaldiçoado. Aleluia. O evangelho é assim mesmo, viu? Você vem do jeito que está. Jesus diz assim: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. A mensagem de hoje: vem do jeito que você está, quebrado, amaldiçoado, arrebentado, ferido. Mas eu vou te tratar. Você vem do jeito que está, mas não vai ficar do jeito que está, porque eu vou te dar nova vida. Amém? Glória a Deus. Pois bem, há um tipo de idolatria que não é muito falado, mas eu quero conversar com vocês nesta noite. Veja, a gente viu que a idolatria é prestar culto, adoração, serviço ao ídolo. O ídolo, por sua vez, é a representação de uma divindade falsa. Se atribui ao ídolo poderes, porque ele representa uma divindade. E eu disse que quando se tenta representar Deus, também é idolatria. Deus não quer ser representado. Amém? Muito bem. Existe um tipo de idolatria que não é se colocar a confiança, se buscar o socorro, o favor, porque isso se faz o ídolo, isso é idolatria. Não se presta culto, adoração, serviço ao ídolo, mas se busca, se acredita a um objeto, um poder que ele não tem. Então veja, eu estou falando de superstição. Superstição. O que é a superstição? A superstição é acreditar, portanto, dar crédito, colocar uma certa confiança, crença, sem nenhum fundamento racional ou lógico, em um objeto, atribuindo àquele objeto, àquela coisa, um poder para proteger, ou um poder para lhe dar sorte. É acreditar que algumas atitudes ou comportamentos podem lhe trazer sorte ou má sorte. Superstição. E a superstição, ela está ligada estritamente ao que nós chamamos de amuleto. Amuleto. Ora, se a superstição é dar um crédito, é confiar, é acreditar que determinado comportamento, ação ou um objeto
coisa vai lhe proteger ou lhe dar sorte, esse objeto, portanto, é o amuleto. Amuleto é um objeto, pode ser uma fórmula escrita, ou uma figura, do tipo uma medalha, uma figa, que alguém guarda consigo e que se atribui virtudes sobrenaturais, de defesa contra desgraça, doenças, feitiços, malefícios. Então veja, o amuleto é o objeto. E a esse objeto se atribui que ele tem algum tipo de poder para proteger ou para abençoar, dar sorte. Então nós temos, principalmente aqui no nosso Brasilzão, cheio de superstições, nós temos a turma que vai em um determinado lugar aqui no Ceará, presta culto, pois se prostra diante de uma imagem, zona lá. Oh meu Deus, eu quero me segurar. Como eu não estou falando qual a imagem é, né? Uma imagem que parece ser uma Coca-Cola gigante. E aí, compram umas fitinhas. As fitinhas. O que é essas fitinhas? Essas fitinhas vai me trazer sorte. Essas fitinhas vai trazer a proteção daquele ídolo. Pois bem, a fitinha é um tipo de amuleto. A fitinha é um tipo de amuleto. Mas veja, deixa eu dar um exemplo aqui, outro exemplo de amuleto. A cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo do cristianismo, e ponto. Agora, quando eu pego uma imagem de uma cruz, e eu acredito que essa cruz, ela pode me proteger, a cruz deixou de ser um símbolo para se tornar um amuleto para essa pessoa. Ela não deixou de ser um símbolo, ela só se tornou um objeto de idolatria para essa pessoa, que está atribuindo à cruz uma virtude que ela não tem, que é de proteger. Quem está me entendendo? Então, por exemplo, eu tenho, minha mulher até se escandalizou quando eu viu eu com uma correntinha com a cruz. Eu não estou usando, né? Eu uso como enfeite. Ela se escandalizou e tal, não sei o que, passado alguns meses, eu acho que até ano, lá está ela vindo para o culto com a minha correntinha com a cruz. Mas para mim a cruz é o que ela é. A cruz é o símbolo do cristianismo, porque a cruz, ou foi na cruz, que o meu Jesus Cristo entregou a vida dele em resgate da minha, que ele morreu para que eu vivesse, ele morreu para que eu fosse reconciliado com Deus. Então a cruz é símbolo da salvação mediada por Jesus Cristo, que na cruz morreu. É isso. Então quando eu uso a cruz, é um símbolo. Ponto. E um enfeite que é bonito. Agora, a turma vai e taca na cruz, acrescenta à cruz uma imagem que dizem ser de Jesus.
Aí deixou de ser uma cruz para ser o que nós chamamos de crucifixo. E o crucifixo, por causa da imagem, é um objeto de idolatria. E quando se atribui a essa imagem algum poder, se tornou, além de objeto de idolatria, um amuleto. Aí a pessoa está carregando uma maldição no pescoço. Está pecando contra Deus com a corrente atada ao pescoço. Agora, sabe o que é mais triste do que isso? É ver alguns irmãos, com medo de dias. Alguns irmãos, na sexta-feira 13 eu vou ter mais cuidado. Eu vou atrás de emprego, mas eu vou usar aquela camisa. Mulher, tu lavou aquela minha camisa da sorte. Irmão, na hora de superstição é terrível, né? Para quem não sabe, a minha mãezinha, antes de se converter, ela foi de religiões de matrizes afro. Tem que falar assim, né? Bonito, né? Matrizes afro. E ela me levava, irmão. Graças a Deus que num capeta entrou no meus coros. E tem um mistério com isso, viu? Tem um mistério, irmão, tem um mistério. Eu louvo a Deus, obrigado, Jesus. Pô, eu já até contei, vou contar de novo, né? Porque é um negócio bom. A mãe, não a minha mãe, a mãe lá, né? Olhou para o meu irmão e disse: olha, o santo cabeça aí do Pedro, aquele lá que é o profeta. Pois é o orixá tal. E eu, mãe, pergunta qual é o meu. E ela olhava. Quando ele nasceu no mês tal. Porque tem um negócio do mês, né? Dependendo do qual ela. E ela olhava. Assim, eu não consigo identificar. Aí do meu irmão disse: ele tem que fazer cabeça, ele tem que desenvolver, etc e tal. E do Josimar: eu não consigo identificar. Talvez ele seja aquele que bate os tambor, que o que bate tambor ele não recebe, ele não manifesta. Tem um nome, parece que é Ogã. Talvez ele seja Ogã, ele seja o que vai bater o tambor. Mas não tinha um capeta dizendo o que era Senhor da minha vida. E aí minha mãe, antes de morrer, ela disse: meu filho, eu lembrei que somente você, não é para me exaltar não, é para exaltar o Senhor, viu, irmão? Assim, eu lembrei, meu filho, que você, na hora que eu fui te dar a luz, na hora que você rompeu, eu gritei: Jesus! Meu filho, eu acredito que ali eu estava lhe dedicando a Jesus. E não é que é mesmo, irmão? Está aqui eu falando de Jesus. Jesus é meu Senhor. Acorda, crente! Não deixa o crente do teu lado dormir, não. Aí, como eu andei nessas coisas, irmão, é muita coisa, muita superstição, irmão. A chinela emborcada dá azar. A cueca, as avessas. Tem uma ruma de coisa, a pessoa for atrás disso daí, ele fica doido. Mas ruim é quando a pessoa se converte e mantém essas coisas. A superstição, o uso de amuletos. Quando eu dei o exemplo da camisa, eu vou atrás de emprego, mulher, passa aquela camisa. É porque, veja, não é só aquela figazinha que todo mundo conhece, não, irmão.
é qualquer coisa, qualquer objeto, que eu coloco nela um poder que ela não tem. Isso daqui vai me trazer sorte, isso daqui vai me guardar. Ele tem que levantar de manhã, irmão, ele tem que colocar logo o pé direito. Tomara que o pé direito esteja com... E tu tropeça e caia logo, para tu deixar de acreditar nisso. Então veja, essas coisas, isso é um tipo de idolatria, porque a superstição, o confiar em amuletos é um tipo, ela está entre a idolatria e a feitiçaria. A idolatria porque se atribui a algo um poder que não tem. Feitiçaria porque geralmente esses objetos, para que se diga que ele tem um certo poder, ele passou por algum tipo de ritual, de consagração. Não é? Essa camisa aqui, por isso, irmão, olha, eu fico desconfortável quando alguém chega e diz assim, pastor, ore aqui pela camisa do meu filho, ora aqui pela carteira. É um desvio da fé. A superstição, ela é um pecado, porque se está desviando a fé. Ao invés de colocar a fé em Deus, está colocando em alguma outra, está se colocando em alguma coisa. Estão me entendendo? Por que é pecado? Como é pecado, é condenado. Vamos ver Isaías capítulo 2. Eu vou descobrir se tem crente supersticioso aqui, irmão. Eu vou pegar 2 escadas, eu vou botar ali na entrada. Se o crente não entrar, tem que aceitar Jesus de novo, ser liberto. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 6. Quem está com a Bíblia aí e já achou, diga amém. Versículo 6 diz: pois tu, Senhor. Deixa eu ler na versão da King James, atualizada. Porque a King James já traz a tradução falando sobre o que a gente pode identificar como um amuleto. Isaías capítulo 2, né? Versículo de número 6, diz assim: certamente rejeitaste o teu povo. Quem rejeitou? Deus, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições, adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações com os filisteus e celebram alianças com pagãos, porque Deus rejeitou o seu povo por causa da idolatria, por causa das superstições. Ezequiel capítulo de número 13, versículo de número 18. E declara: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ai, toda vez que aparece um ai na Bíblia, irmão, é anúncio de juízo de Deus, de punição de Deus.
ai dos que costuram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente. As pulseiras enfeitiçadas são tipos de amuletos. Lembra das fitinhas? Irmão, até essa correntezinha aqui, ó. Se eu acreditasse que essa corrente, por que eu uso? Eu uso porque o pastor X, ele ungiu essa pulseira ungida, portanto, meu irmão, aqui tem unção, viu? É um tipo de superstição. Logo, compre o seu sabonete de arruda e tome banho com esse sabonete para você tirar todo tipo de poluição espiritual. Superstição. O sabonete de arruda, que não tem nada a ver com a história, virou um amuleto. Pegue o sal grosso. Opa, vai ter churrascada? Não. Jogue na sua casa o sal grosso, que vai expulsar todo o mal. E o mal agora é cururu? Pastor, eu vi isso em igreja evangélica. Pois é. Essa igreja, ela está desviada da palavra. Então, ai dos que costuram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e que fazem véus de vários comprimentos para pessoas de toda estatura, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. Ó infelizes, imaginais que podeis enlaçar a vida do meu povo e ainda saídes incólume disto. Deus está dizendo aí: eu vou punir severamente os que enganam o meu povo, os que iludem, fazem desviar o meu povo através de amuletos, no caso aqui pulseiras consagradas. Como eu disse, os amuletos são um tipo de ídolo. Portanto, a superstição é um tipo de idolatria. Por quê? Porque se atribui ao amuleto um poder de proteger ou dar sorte, e nele se coloca a confiança. Fé é confiança ou fidelidade. Fé é confiança ou Fica bem. Em quem nós devemos colocar a nossa confiança? Pois é, né? Em Deus. Em Deus. Irmãos, é um se libertar de um fardo quem coloca a sua confiança em Deus. Costumes, práticas que a gente tem no mundo, né? Se passar por determinado lugar, tem que fazer o sinal da cruz. A gente se liberta de tantas coisas. Quando a gente decide pegar essa fé desviada para várias coisas e direcionar somente para Deus. É uma cura, é uma libertação,
é um remover de um fardo. Tem religiões que só se movem por... a maioria dos atos ou do comportamento tem a ver com obediência a superstições. Determinado dia tem que vestir a roupa somente de uma cor. Dia tal é o vermelho, dia tal é o azul, dia tal. Se serve a entidade tal, tem que usar mais o vermelho com branco. Se é a outra entidade, é o preto com vermelho. É interessante que tem uns crentes, mano, ele se converte, mas ainda, sei lá, tem algumas coisas para ser liberto nele. Aí ele viu essas coisas lá, participava dessas crenças. Aí ele chega na igreja e vê a irmã de vermelho. Eita, está queimado. Por que está queimado, irmão? Porque é a cor da gira. Quem disse que é dela? Onde é que tu aprendeu isso, irmão? Quem foi que deu os direitos a ela? Outro dia o irmão estava todo de preto. Irmão, não pode andar todo de preto não, irmão. O preto é do diabo. Aí pega um morenão, moreno alto, bonito. Aí está o irmão todo de branco. Aí o branco no moreno, né? No branco no black, meu irmão, destaca mesmo. Irmão, tu tá parecendo o Zé. Não pode se vestir assim não. É o crente supersticioso. A nossa confiança, a gente tem que se desentulhar dessas crendices e colocar a nossa confiança somente no Senhor. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Irmão, que história é essa da gente estar com medo porque a camisa, a pulseira, sei lá o que foi, a chinela está embocada. Irmão, a minha confiança, a minha proteção, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o meu escudo, como disse o escritor bíblico, 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 3, se não falha a memória. No Salmo 34, versículo 8, diz que é bem-aventurado. Salmo 34, versículo 8. Está ligeiro aí? Está ligeiro? Vou fazer o desafio. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou que nele confia. Aleluia. Salmo 125, versículo 1. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Por isso, eu quero lhe convidar, você que me ouve, Salmo 37, versículo 5. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Irmão, preste atenção. Você que me ouve, preste atenção. A minha confiança está em Deus, porque é Ele, e somente Ele, que tem poder para me guardar, para me livrar. Amém? Preste atenção.
Primeira de João, capítulo 5. Primeira de capítulo 5, versículo de número 18. Versículo de número 18 está escrito: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Quem é nascido de Deus aqui? Então está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Antes, aleluia, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Em outras palavras, quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Você pode dizer para o teu irmão, para aumentar a fé nele: quem é nascido de Deus, o capeta não toca. Eu não preciso de amuleto, eu não preciso de batuá, eu não preciso de corrente, eu não preciso de nada. Eu preciso de confiar no Senhor. Para reforçar a tua fé, abre aí Números, capítulo de número 23. Números 23. Versículo de número 8. Isso, dá glória a Deus, porque das crianças sai o perfeito louvor. Aleluia. Versículo de número 8, está escrito: todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Você entendeu esse versículo? Está o profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele vai, amando o dinheiro, na ganância, ele vai tentar amaldiçoar, só que ele não consegue. Indagado com isso: eu te contratei para tu amaldiçoar, porque tu amaldiçoa. Ele vai e diz: como eu posso amaldiçoar um povo que Deus não amaldiçoou? Ele estava querendo dizer: eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Sabe por quê? Versículo de número 23: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, o povo de Deus, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. O que o profeta está dizendo? Não cabe, não pega maldição, não pega magia, não pega feitiço no povo que Deus abençoou. Se você é um abençoado de Deus, se você anda na presença do Senhor, se tem Jesus como teu Senhor e Salvador, meu irmão, não cabe feitiço, não pega. Aleluia. Aleluia. E aí, irmão, falar para crente agora: não é porque você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91 não, viu? É porque você confia no Deus que inspirou o salmista para escrever o Salmo 91. É porque você acredita no Deus que disse: praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? E crente não é para ter medo não dessas coisas, irmão. Eu lembrei da irmã: eu não vou mais orar não, eu não vou mais jejuar não, não vou mais participar dessas campanhas não, pastor. Porque o inimigo vem perturbar nós. O inimigo vem perturbar, o inimigo vai se levantar. Ele se levanta, mas não pode te tocar.
E é bom que ele se levante mesmo, que é para ele cair. Amém? Porque maior que está em... Quem coloca a sua confiança no Senhor, aí sim, a gente pode ler o Salmo 91, que é para aumentar a nossa fé, né? Uns versículos, para a gente ficar feliz, porque a gente não está acreditando em amuleto, a gente não tem superstição, não é verdade? Aí a gente pode ler o Salmo 91, as garantias daquele que põe no Senhor a sua confiança. A partir do versículo de número 3, pois Ele quem? Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade, e pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. É só para quem confia em Deus. Então, eu não sei se tem crente aqui que tem algum tipo de superstição, se tem algum tipo de amuleto. Eu quero te dizer nessa noite, arranca isso do teu coração, tira isso da tua casa, para que você não seja amaldiçoado com essas coisas. É provável que eu esteja dando uma chave para alguns, para abrir uma porta, virar algo na sua vida, que você não está entendendo porque algumas coisas estão travadas, estão desalinhadas. Talvez por isso, você tem algo que está desagradando Deus, e você está dando ao inimigo direito de agir em áreas da sua vida, e Deus está falando contigo hoje. Não leve para sua casa nada maldito, para que não seja maldito com ela. Até porque o que pratica a idolatria, a feitiçaria, o seu destino é a eternidade sem Deus. Eu quero encerrar lendo esses versículos. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeira Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está falando de aqueles que não herdarão o reino, os injustos. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. A superstição, a confiança em amuletos é um tipo de idolatria. Nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Está escrito: fora ficarão os cães, os feiticeiros,
os impuros, os assassinos, os idólatras, e a todo aquele que ama e pratica a mentira, ficarão de fora da onde? Da cidade santa, do estado eterno, dos céus de glória. Capítulo 21, versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não precisa da sorte, você precisa de Deus. Você não precisa de amuletos, você precisa de Deus. Você não precisa desviar a sua fé, você tem que colocar a sua fé no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Tem algum crente ainda que tem o dia da sorte? Tem algum crente que tem a camisa da sorte? Oh, aleluia. Ah, pastor, é por isso que aqui não tem as campanhas e tal. Aqui tem campanha, irmão. Campanha de oração, campanha de jejum. Por isso que a gente não dá nada. Você vem para a campanha, aí você tem que, você pega isso daqui, pega aquilo acolá. Não, você pega a sua fé e coloca em Deus. Coloca no Senhor. Expressa a tua fé vindo. Expressa a tua fé jejuando. Expressa a tua fé orando. E o Senhor que vê, e o Senhor que ouve, e o Senhor que faz, o Senhor que é, Ele responderá, porque Ele é bom. Aleluia. Quantos crentes aqui já não viram portas se abrindo? Por quê? Porque confiaram no Senhor. Quantos crentes aqui não receberam bênçãos? Sem necessidade de nenhum amuleto. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Aleluia! Eu te convido a confiar no Senhor. Eu te convido a confiar no Senhor. Parece exagerado para alguns repetir, mas não é. Eu já tive o desprazer de ter que orar por uma irmã que, porque era nova convertida, estava buscando algo de Deus. E aí Deus, irmão, ele não é menino para estar fazendo como a gente quer, na hora que a gente quer. Não, Ele é Deus. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, conforme a vontade dele. Amém? Ele é Deus, a gente aqui é ser humano. É como Deus não atendeu ela no tempo devido, ela foi nas casas aí que bate uns tamborzinhos. Oh, meu irmão, quando eu soube, chega a dar uma raiva santa. Aí eu fui com gosto de gás, né? E eu fui com gosto de gás, numa repreensão dura, porque eu sei a maldição
que vem sobre a vida daquele que desvia sua confiança e busca nos demônios o socorro. Eu sei o que é uma pessoa deixar de confiar em Deus para confiar em demônios. Ela se abre para esses demônios e aí, meu irmão, a trabalheira para que essa vida não se desvie é terrível. Então, pensando no bem da pessoa, eu fui duro até para que ela não voltasse nunca mais a fazer isso. Deus é misericordioso. A irmã se arrependeu e graças a Deus nunca mais ela foi, até porque não precisa, irmão. O crente não precisa de socorro de falsos deuses, crente não precisa de amuleto, crente não precisa, eu tenho que dar 3 pulinhos, eu tenho que entrar nas águas de costa, vai se afogar, infeliz. Crente não precisa disso, irmão. Ele precisa de Deus e ele já tem o Criador como seu Salvador. O crente precisa, muitas das vezes, é ser paciente. Porque se você é agoniado, pode ter a certeza, filho, você vai deixar de ser. Que Deus sabe trabalhar agoniado, sabe como? Não responde. Agoniado é para ontem, Jesus, Jesus fica só ouvindo. Oh, meu filho, eu estou trabalhando você se deixar de ser agoniado, até porque você vai passar a eternidade aqui comigo, para que essas pressas? Vamos devagar, né? Então, se o crente, o que o crente precisa? É confiar em Deus e ser paciente. Entrega ao Senhor, confia. De vez em quando, todo dia tu lembra, Senhor, entendeu? E vai esperando que Deus vai fazer a obra. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Eu vi que só tem crente aqui, né? Mas se tiver alguém para se reconciliar, aleluia, venham para frente, vamos orar.